Olá, tudo bem? Como disse nosso amado apóstolo Paulo, paz seja com todos. Meu nome é pastor Gilzivan, estamos aqui no mais novo canal sobre a luz da Bíblia, um canal que vai edificar a sua vida. Amém? Desde já gostaria de agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, né? Deixou lá o seu link, muito obrigado. De coração mesmo. E você que ainda não se inscreveu, por favor, corra lá, se inscreva, nos ajude a estar melhorando os nossos vídeos, fazendo algo mais bacana para o Senhor. Desde já peço desculpa se por acaso aparecer algum barulho no fundo, porque a nossa acústica ainda do estúdio não está lá essas coisas, mas futuramente iremos melhorar. Valeu? Obrigado. Hoje estamos aqui com um tema muito interessante para você que é novo convertido, para você que faz teologia, para você que faz seminário, para você que é obreiro, para você que é povo de Deus. Um tema muito bacana. Após pesquisar na internet, observei que esse tema era muito recorrente. E que tema que é esse, pastor? Por onde devo começar a ler a Bíblia? Vou estar passando aqui várias dicas para vocês, amém? E talvez vou estar dividindo esse vídeo em algumas partes para não ficar um vídeo muito longo, para não ficar aquele vídeo grandão. Então, provavelmente vou estar dividindo ele em 2 ou 3 partes, amém? Então vamos lá, por onde que eu devo começar a ler a Bíblia para que eu possa entender? Olha, quando eu estudava também, essa pergunta vinha à mente. Por onde eu vou começar a ler a Bíblia? Pelo Novo Testamento, pelo Antigo, pelas cartas de Paulo, pelos livros menores, pelos profetas menores, pelos profetas maiores. Eu não sabia por onde começar a ler a Bíblia. Então, após essa pesquisa, e o tempo foi passando, a gente foi ficando mais experiente no Evangelho, aí acabei encontrando uma maneira muito interessante de ler a Bíblia e de como você pode entender, por onde você pode começar a ler a Bíblia. Olha, meu amado, nós estamos falando aqui de um livro de centenas de anos. A Bíblia ela tem centenas de anos e na Bíblia se encontra ali as leis de Deus, né? As leis de Deus, se encontra ali livros proféticos, se encontra ali uma cultura totalmente diferente da nossa hoje. Então, sim, nós temos que estar analisando todos esses detalhes. Então, você aí pode estar se perguntando, então, por onde que eu devo começar a ler a Bíblia? Olha, eu vou estar passando algumas dicas aqui para você, né? Para você estar tentando melhorar o seu contato com a Bíblia. E a primeira dica que eu dou, meu amado, quando você for pegar a palavra de Deus para fazer um estudo, é oração. É pedir o discernimento do Espírito Santo. Primeira dica é a oração. Então, vai estudar a palavra de Deus, ou vai ler, vai fazer o seu devocional, é oração. Não adianta você querer pegar um livro que fala sobre feitos espirituais, que fala sobre as coisas de Jesus, sem antes orar. Amém? Então, a primeira dica aqui é oração. Ore. Peça ao Espírito Santo para que ele possa te iluminar neste momento. A segunda dica é uma boa Bíblia. Temos aí várias versões da Bíblia, né? Almeida Corrigida, Ferreira e Almeida, NVI. Como a gente está no mundo contemporâneo, né? Eu te aconselho a fazer essa leitura na NVI, na linguagem de hoje. Por quê? Porque ela vai estar falando muito próximo dos nossos vocabulários. Amém? Mas mesmo assim, com a Bíblia na linguagem de hoje, você vai necessitar, meu amado, de um bom dicionário bíblico. Esse aqui eu comprei quando eu estava estudando, esse aqui é do John L. Mackenzie, né? É um bom dicionário, né?
Então você vai precisar de um bom dicionário. Onde que se encontra? Nas livrarias aí evangélicas você pode ir, que você vai encontrar esse bom dicionário. Amém? Tem outros modelos, né? Você pode escolher lá do seu gosto. Se você não quiser um impresso assim, você pode entrar na internet e baixar um. Você pode entrar lá e abaixar um. E utilizar da mesma forma. Amém? Então tá aí. Primeira dica, antes de começar, orar. Segunda dica, uma boa Bíblia, de preferência na linguagem de hoje. Terceira dica, qual é? Um bom dicionário bíblico. Amém, meu querido? Então tá aí, que você possa já começar a utilizar essa ferramenta bacana que o Senhor nos deu. Só para você ter ideia, né, vou dar um exemplo aqui para você ter um pouco de entendimento de como é bom ter um bom dicionário bíblico na mão. Amém? Eu vou fazer uma leitura aqui. Ela se encontra na passagem de Isaías 5, versículo 7. Amém? Porque assim o Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são planta deleita do Senhor. Esse desejou que exercesse juízo, e eis aí o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Amém? Você entendeu? Olha como é que fica mais claro quando você tem um bom dicionário bíblico. Provavelmente na primeira leitura que você fez, você ficou meio assim, falou, não entendi muito bem. Então, aí você faz uma segunda leitura. Aí mais uma dica. Não leia só uma vez, leia 2 ou mais vezes. Mas aí, como eu li para você aqui, a primeira vez, você não deve ter entendido. Pega a sua Bíblia aí, dá uma lida. Dá uma lida. Eu vou estar passando aqui, você vai ver como é que facilita. A gente tem 2 palavras ali que chamam atenção, que é deleitar e quebrantamento. O que significa deleitar? O que significa quebrantamento dentro dessa passagem? Olha, quando você pega a palavra deleitar, você fala assim, lá fala assim, e os homens de Judá são planta deleite do Senhor. Amém? Dentro do dicionário bíblico, ali você vai encontrar a palavra deleitar com a tradução de querida. Então, aí já traz o entendimento. Os homens de Judá, planta querida do Senhor. Opa, deu uma clareada. E quando você pega quebrantamento, será que quebrantamento é de me colocar diante do Senhor, ficar ali totalmente derretido, né? Entre aspas, diante do Senhor? Não. Quebrantamento aqui está trazendo uma ideia de violação. De violação. Olha como é que fica o entendimento. Eis aí o quebrantamento da lei. Eis aí a violação da lei. Entendeu? Eis aí a violação da lei, justiça, eis aí o clamor. Dá uma olhadinha lá em Isaías 5:7, lê o capítulo todo e começa a observar essas palavras que você vai começar a entender um pouco a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Deu para você entender? É só um exemplo que eu dei aqui para que você possa começar a pensar. Primeira coisa, orar. Segunda coisa, uma boa Bíblia, na linguagem de hoje, de preferência. Se não tiver, não tem problema, não precisa gastar dinheiro não. Usa o que você tem. Mas agora com o dicionário bíblico, é interessante você ter um dicionário bíblico. Amém? Então você faça aí uma aquisição de um bom dicionário. Você vai usar ele por um longo tempo. Eu uso o meu até hoje. Amém? Então tá aí. Orar, boa Bíblia e um dicionário bíblico. Amém? E para completar, tempo. Você tem que ter tempo para se deleitar na palavra do Senhor. Eu usei deleitar. Agora já num outro sentido. De você aprofundar, tá vendo?
No dicionário bíblico você tem essas possibilidades. Para você aprofundar na palavra do Senhor, você precisa ter tempo. Oração, boa Bíblia, dicionário bíblico e tempo. Amém? Essa aí é a nossa primeira dica. Então tá, pastor, já consegui uma boa Bíblia, já consegui um bom dicionário, já consegui um tempo, né? Agora, já orei. Por onde que eu devo começar? Igual eu te falei, o livro é um livro muito antigo. Nós temos livros ali, histórias de 200, 300, 400 anos, né? Histórias muito antigas, culturas diferentes, leis. Então, assim, muito diferente. Você, hoje, novo convertido, e está fazendo teologia, está começando, está fazendo seminário, começando, é diácono da sua igreja, ainda não sabe manejar bem a palavra do Senhor, te aconselho que você comece a ler a Bíblia nos 5 livros. Quais são esses 5 livros? Do Novo Testamento. Não o Pentateuco, mas os 5 livros do Novo Testamento. E você começa lá por Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Começa por esses 5 livros. Lembrando que tem que ter um dicionário do lado. Começou por esses 5 livros, você vai ali fazer uma primeira leitura. Você vai ter um contato visual com a palavra de Deus, com a Bíblia. E te aconselho, mais uma dica, a fazer uma leitura com os olhos. Depois terminou, você faz uma leitura em voz alta, né? Terminou de fazer em voz alta, faz uma terceira leitura, agora anotando, marcando aquelas palavras que você não conhece para você consultar no dicionário bíblico. Ah, pastor, mas eu já posso ir marcando? Meu querido, se você achar que assim você vai ter um entendimento maior, amém, faça do seu jeito. Não é nada engessado, não. Você tem que procurar fazer uma coisa que te agrade, que você que traga para você um entendimento maior, numa facilidade. Lembrando, eu estou aqui passando algumas dicas e é nada engessado, né, tá bom? Aí, o que eu te aconselho é começar pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E após terminar essa leitura, igual eu falei, faça uma nova leitura. Depois que você fez as 3 leituras, anotou, fez todas as suas anotações, faça uma leitura de novo, ver como é que o seu entendimento da palavra de Deus vai melhorar. Amém? Bacana? Então tá aí mais uma dica. Né? Após a leitura dos evangelhos, né? Por que, pastor, começar pela essa leitura dos evangelhos? Amado, pela leitura dos evangelhos é que você vai conhecer Jesus. É ali que vai trazer a história de Jesus. Né? Você vai seguir alguém, você vai falar de alguém. Para você fazer isso, você tem que conhecer quem foi Jesus. E através desses livros, nós temos o contato de quem foi Jesus, do que ele fez, quais foram os seus milagres, por onde ele andou, qual era a cultura da época, como é que Jesus se manifestava em algumas situações, qual era o caráter dele, ele foi batizado ou não, foi sim, nós sabemos, lá pelo João Batista. Então, assim, você começa a ter o contato ali com Jesus. Você vai falar de Jesus. Você vai expor Jesus para os irmãos. Como é que você expõe algo que você não conhece? Então, para você é muito interessante que é novo convertido, está aí começando a estudar a palavra de Deus, é começar por os evangelhos. Aí você vai ter um grande conhecimento sobre Jesus. Amém? Bacana? Então vamos para outra dica? Então aqui, terceira dica. Depois de ter feito as leituras, eu creio que agora você está mais interessado pela palavra de Deus. A palavra de Deus está enchendo o seu coração. Você vai falar, eu quero mergulhar mais nessa palavra, eu quero ter mais entendimento dessa palavra. Aí nós vamos passar agora para uma leitura dos livros de sabedoria. Que sabedorias são essas, pastor? Sabedoria da Bíblia. Amém?
Então nós vamos começar a mergulhar na sabedoria da Bíblia. Mergulhamos nos feitos, na vida, no comportamento de Jesus. Agora vamos mergulhar na sabedoria da Bíblia. E quais livros podemos ler para a gente que está começando, pastor? Olha, você vai encontrar uma excelente sabedoria lá no livro de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Esses 3 livros, após você ler os 5 do Novo Testamento, você vai no Antigo Testamento e lê esses 3 livros. De que forma, pastor? Da mesma forma que você lê os 5 livros. Ler primeiro com os olhos, depois ler em voz alta, depois ler anotando as palavras que você não entende, depois faz uma leitura geral. Você lembra que eu falei que tinha que ter tempo para estudar a palavra de Deus? Hoje, um dos grandes problemas de grandes pastores, missionários, às vezes não tem tempo para sentar e estudar a palavra de Deus. Quer preparar um sermão, prepara o sermão em cima da hora do culto. Irmãos, isso é muito ruim. É muito ruim para o pregador. Então, você aí que quer pregar, que quer falar de Jesus, tire tempo para estudar. Aí você vai estar bem seguro do que você está falando. E o Espírito Santo vai te iluminar muito mais. Amém? Então, agora você já está aí com uma boa gama de leitura, né? Uns 5 livros do Novo Testamento, 3 livros do Antigo Testamento. E, olha, não tenha pressa. Calma. Devagar. Não precisa sair correndo. Nós temos que ir devagar. Pastor, mas é muita coisa para ler. Se você tirar 1 hora do seu tempo, você consegue fazer um trabalho bacana. Se você puder ler o livro todo, pastor, mas o livro de Salmo é muito grande. Mas se você tirar um tempo e conseguir ler todo, ótimo. Se você não conseguir ler todo, lê por capítulo. Lê por capítulo. Amém? Depois eu vou estar passando mais para frente uma dica de como identificar onde uma história começa, onde uma outra história termina, porque hoje a gente tem a compreensão que a Bíblia ela vem de um capítulo 1 e terminou no final do capítulo 1, começa o capítulo 2, ali já é outra história. Às vezes não. Às vezes a história do capítulo 2 está no meio do capítulo 1. A história do capítulo 1 termina ali no meio do capítulo 1. Aí dali para lá já é uma outra história que vai adentrar o capítulo 2. Mais para frente a gente vai estar passando essas dicas aí de como identificar essa questão. Mas a princípio, o que é importante aqui é você ter o contato com a palavra de Deus, para que você possa estar entendendo mais a palavra. Então tá aí, meus amados. Por onde você deve começar? Os 5 livros do Novo Testamento, os 3 livros do Antigo Testamento. Aí mais para frente eu vou estar falando de outros livros até a gente completar a leitura da Bíblia. Olha, é possível, se a gente dedicar, separar o tempo, é possível da gente fazer um bom estudo da Bíblia toda em 6 meses. É possível. É possível. É um pouco puxado, mas é possível. E é tão interessante que à medida que você vai estudando mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre a história dos hebreus, sobre Israel, sobre as guerras que aconteciam, a intervenção de Jesus, a intervenção de Deus sobre o povo dele, aí você vai ficando mais fascinado. E aí, quando você gastava 1 hora, você começa a fazer um estudo de 2 horas e nem percebe. Amém, meus queridos? Para não ficar muito longo, vou estar encerrando esse vídeo aqui. Depois eu estar gravando outro vídeo falando das outras dicas. Amém? Gostaria de agradecer a você que acompanhou até o final esse vídeo. Meu muito obrigado. Se você gostou, se inscreva lá no nosso canal, nos ajude a divulgar.
esse canal para mais pessoas, né? Fala lá na sua igreja, surgiu um canal aí sobre a luz da Bíblia, não, um canal bacana, ensina a gente sobre a palavra de Deus. Divulga aí na sua igreja, me ajude aí a propagar esse canal para mais pessoas, coloca lá no seu Facebook, lá, me ajuda aí, dá uma força, tá? Para a gente estar melhorando a iluminação, melhorando o estúdio, fazendo algo com qualidade para você, para que você possa, né, se enriquecer mais da palavra de Deus. Amém? Gostaria de agradecer muito. Ficam todos na paz do Senhor.